Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 21/2, são exatamente 20 horas com 31 minutos. Eu peço aí o auxílio do pessoal do YouTube ou do Facebook que estiver entrando, os que já estão na live, para me dar um sinal se o som, se a imagem está bacana, viu? Porque eu preparei essa live em cima da hora, numa conversa longa que eu tive com uma excelente, até arrisco a dizer, sem erro algum e dúvida, uma excelente e exímia psicoterapeuta. E nós falando sobre ansiedade, carência, a intolerância, né, e a agressividade. E nós falando não do que essas maledicências fazem para os outros, mas o que ela acomete, o que ela se assenta, né, o que ela incrementa negativamente de uma forma ruim a quem nutre, ao possuidor da ansiedade, ao possuidor da carência, ao possuidor da intolerância e ao possuidor da agressividade. Eu vou dando aqui o meu boa noite ao Maurício Oliveira. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, irmão, viu, por ajudar. Vou agradecendo também ao José Igor e já pedindo para vocês aí, meus irmãos, meus amigos, que eu vou falando, se vocês tiver alguma pergunta envolvendo carência, ansiedade, intolerância, em qualquer nível que for, tá? Em qualquer nível que for. E agressividade, podem botar aí as perguntas de vocês. Hoje a live vai ser de 1h30. Eu vou tentar não cansar muito vocês, tá? Mas vai ser bem interessante, porque eu vou refletir em assuntos que não é muito comentado, até no mundo terapêutico. Porque hoje em dia a gente tem o costume de lançar nossa responsabilidade sob a sombra do outro, sob o crédito do olhar dos outros. Não sobre a responsabilidade do nosso próprio discernimento, do nosso próprio raciocínio. Então, hoje a gente vai falar algo que não é novo, infelizmente, mas que está cada vez mais engargando, afogando, asfixiando a sociedade em si. Uns mais, outros menos, mas infelizmente está. Vamos começar com a ansiedade. Aos ansiosos. Nós estamos falando aqui da ansiedade que propriamente não envolve um processo neuronal ou um processo hormonal químico. Nós estamos falando aqui puramente da ansiedade que envolve algum tipo de desassociação de realidade ou automimo ou vitimismo ou qualquer tipo de ismo. O que é ismo, Edson? De pequenez de personalidade, aonde a pessoa se coloca sempre como um injustiçado, ou a injustiçada, ou o acusado, ou o perseguido. Vezes essas que nem sempre é a vista, revista, o olhar dos outros, mas sempre é em bom tom, para não dizer ensurdecedor, ao seu próprio silêncio que não lhe deixa quieto, a sua própria calma que não lhe deixa em paz, e a sua própria paciência que cada vez mais lhe irrita. Olha só o que a ansiedade faz. A calma, a paciência e o silêncio, que são três coisas que deveriam assossegar por dentro, deixa angustiante, angustiado, angustiada. E é uma angústia que não tem um senso de produtividade. É uma angústia que, de alguma forma, se petrifica, se solidifica, se mumifica no passado. Tipo, que nem aquela música Gabriela, a ansiedade adora aquelas pessoas que dizem: "Eu nasci assim, eu sou assim, a minha família é assim, eu fui criado assim",
e é assim que eu acredito, e é assim que eu sou, e é assim, mas eu sofro. Sim, mas você não está afirmando que é assim? A ansiedade gosta disso. Só que quase sempre o ansioso não nota. E o pior, quando o mesmo ansioso que pede ajuda, pede conselho, pede arrego, no bom sentido da palavra, pede auxílio, acalento e o orientador, desde um plano terapêutico a um familiar, a um colega, ou afiliado a uma confiança daquele ansioso, diz algo que acentua que a culpa não é apenas da ansiedade, mas que a ferida está no acovardado que não olha a ansiedade como um defeito, como uma doença, que hoje já é catalogada como doença, mas também como defeito. E um defeito de personalidade, aonde a ansiedade se alucina, se aliena por más escolhas. Aonde essas escolhas vão sustentando hábitos ruins. E aonde esses hábitos ruins, mesmo que para o ansioso pode parecer a ele despercebido, mas tem uma solidificação brutal de um senso repetitivo, como se fosse um loop na sua própria vida, de emoções e sentimentos, aonde ele vai estar com o coração na boca, o cérebro no dedão do pé e os olhos no umbigo. E a boca na nuca, porque ele vai estar todo desconcertado no que pensa, pelo que se emociona e pelo que ele concebe nas suas emoções. Ah, e quase sempre tal ansioso, pela casca, pela aparência, é uma pessoa normal. Edson, eu sou ansioso, você está me julgando? Não, eu falei que a live hoje é diferente. A live hoje é falar de ansiedade, de carência, de intolerância e de agressividade, olhando para dentro de si, mergulhando para dentro de si, fechando os olhos e sentindo-se, concebendo-se, cutucando as podridões mais íntimas do meu eu, porque senão eu não me curo, eu apenas me trato. Porque senão eu não me regenero, eu apenas me medico. Se eu fazer para fora, é medicação, não regeneração. Se eu ir para fora apenas buscando melhorar, é apenas tratamento, mas não é cura. Então a ansiedade, ela é inimiga do tempo. E a ansiedade, ela é inimiga do tempo que não aconteceu, mas eu espero, porque eu creio, e o ansioso tem um costume de confundir atitude lúcida, postura sóbria, com positividade mórbida. Porque ele é extremamente positivo, mas não sai do lugar. Ele é extremamente positivo, mas sai do lugar, se assim for, com certa procrastinação e quase sempre mau humor ou muita preguiça. Não que todo ansioso é preguiçoso, mas para consigo mesmo, não, depois, amanhã, agora, tem que ser agora, é hoje, porque é difícil para um ansioso se olhar com os olhos fechados, porque a gente, quando trabalha a ansiedade, a gente tem que começar a aprender a se ver com os olhos fechados. E quando eu me vejo com os olhos fechados, eu me enxergo. Quando eu arregalo os olhos para ver, de visualizar alguém, mesmo tendo defeitos, apenas para fora, mal e porcamente eu me enxergo.
porque eu não me sinto, eu preciso me sentir. Vai doer, vai arder, vai me agoniar, mas eu vou me curar, eu não vou só me tratar. Da mesma forma, saindo da ansiedade vem a carência. Hoje a live vai ser de 1 hora e meia, viu? E eu vou responder algumas perguntas. Vem a carência. A carência, não necessariamente quando é só em mim, quando eu mergulho em mim, eu começo a perguntar só um pouquinho. A carência que eu tenho é de alguém, é de alguma coisa? A carência que eu tenho se alimenta do quê, Edson? Se você, Edson, como profissional da área da saúde psíquica, isso não prova nada, mas nesses 27 anos, desde os 21 que eu devoro livros, estudo, faço cursos e estou procurando aprender a ser humano, coisa que eu estou aprendendo aos poucos. O que a carência se alimenta, Edson? A não ser as más escolhas, tal qual a ansiedade, hábitos ruins, tal qual que eu superficialmente trato, me medico, mas eu não regenero e não curo. A carência, ela vem da minha falta de lucidez, Edson? Aí o Edson responde para o Edson mesmo, depois eu vou responder algumas pessoas, se assim quiserem me ajudar. Também estou aprendendo, viu? Não pelas minhas palavras, mas pelas perguntas que vocês fizerem. Ela se sustenta da imundície de inutilidade, que eu me entupo, me entulho, me amarroto, me esmago, quase que sempre, em busca da aceitação, em busca de um lugar ao meio de alguém ou perto de alguma coisa. E com isso, a carência subjuga o que é de melhor em mim. Aí eu volto de novo à calma, ao silêncio, que seria atributos que realmente pode me dar ouvidos à minha paciência, ou a calma e a paciência dar ouvidos ao meu silêncio, para que eu me corrija num âmbito, num ambiente interior secreto, que ninguém tem nada a ver com a minha existência íntima, mas aonde eu me reviso todos os dias, sem medo, sem culpa, sem discriminação, sem perseguição, sem vitimismo, mas de cara limpa e de cabeça erguida. Tá doendo, tô sofrendo, mas eu vou conseguir. Eu não estou em solidão, eu estou em solitude, que é um ato de atitude de eu me elucidar comigo mesmo. Não solidão, eu me autodesconhecer e me acovardar em mim mesmo estando só, por desconhecimento. Então a carência é um entulho de inutilidade, de importâncias que eu me alucino. Eu dou importância ao jeito que ele me olha, à forma que ele me pega, ao ponto de, mesmo que eu dê um carinho em mim, me carece tal sinergia, tal sensação, tal emoção, tal impressão. Há algo de errado nisso, Edson? Não. Mas quando isso lhe carece, lhe tolhindo a paz, quando isso lhe carece, lhe tolhindo a sua paciência e sua calma, que são divindades em nós, é Deus por nós, gratuitamente em nós, está começando a virar doença. Porque as minhas decisões, que já são ansiosas, agora são carentes, são sequiosas, são sedentas, estão em carne viva. Aonde eu alucino-me ao ponto de viver na
reatividade dos instintos. A carência odeia inspiração, a carência gosta muito de uma forma eufórica e não menos alucinógena de intuição, aí voltamos ao loop tão qual idêntico da ansiedade, de viver num senso repetitivo dizendo que o príncipe encantado vai aparecer, porque é esse, porque a princesa vai aparecer, porque é essa, porque a minha vida vai mudar, porque é assim. A esperança não faz sofrer, ela nos move por resiliência, ela nos educa por determinação, e ela nos amadurece, quase que sempre por eu delegar a alguém, por eu renunciar até mesmo o que eu acho que seja bom para mim, mas por eu, independente do que me vem, já sentir em mim o que é melhor por mim, que é eu mesmo, não sozinho, mas em solitude, em razão lúcida, com dor ou sofrimento, que é para todos, mas comigo no meu momento, eu digo: passe na frente. Isso é mais do que coragem. Isso é atitude sóbria. E a carência adora a repetição. Ela repete, ela repete, ela repete, ela busca, junto com a ansiedade, essa angústia aonde para o meu corpo se mover necessita de 2 principais hormônios, cortisol e adrenalina. Ah, quase sempre educados e elucidados por sofrimento, dor, tristeza, euforia. É isso que eu faço comigo mesmo, ansioso, carente, e não é só relacionamento, em todos os ângulos da vida, porque quando eu sou movido por ansiedade, por carência, todas as minhas buscas, até as buscas de coisas boas, parece que quanto mais coisa boa eu obtenho, mais obrigatoriedade de manter, sustentar e pertencer eu estabeleço. E o meu ser em essência, que é livre, que é liberto, que é leve, que é solto, que é fluido, ele fica comprimido em obrigatoriedades, aonde eu me autojulgo, me autoprejugo e me condeno, vivendo do jeitinho que eu determinei, mas por trás disso, quase que sempre, da forma que os outros imaginam. Da forma que as minhas importâncias inúteis à minha paz interior, mais úteis a essa euforia ansiosa de sobreviver à própria vida, não de viver a vida, me obriga, me impõe e me ordena. Falei um pouquinho da ansiedade, falei um pouquinho da carência, e agora eu vou falar da intolerância. Seja a intolerância que for. A intolerância é o cubículo da arrogância do ego. A intolerância é o cubículo da arrogância do ego. Por que, Edson? Porque o intolerante, no fundo do fundo do fundo da sua intimidade, ele não tem paz com a verdade que ele segue, ele não tem paz com a realidade que ele vive, ele não tem paz com a verdade que ele segue, ele não tem paz com a realidade que ele vive, seja ela qual for, e seja ela em qual linha do aspecto humano for. Porque senão ele teria tolerância não como uma obrigatoriedade de educação e de moral. Ele teria a tolerância como uma necessidade ética e do seu consenso espiritual como humano, não como espírita, religioso ou filosófico, mas como humano de bem-estar. Eu sou tolerante com o outro não porque eu sou um bonzinho, eu sou tolerante com o outro porque o que eu alimento em mim e o que eu sustento em mim me realinha com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço, porque eu sou. É em mim.
Agora, quando o que eu faço, o que eu pratico, o que eu penso é alienado por movimentos que só vêm lá de fora, que me estimulam de uma forma a plagiar ao outro, a copiar alguém sem ser algo natural na minha essência, é óbvio que a beleza de alguém vai me incomodar. É óbvio que a diferença do outro tende a aguçar minha indiferença sobre o outro. É óbvio que a pele vai me chatear, que o gênero vai me incomodar, que a postura vai mexer com as minhas realidades e com minhas verdades. Aí eu tolero, perdendo a paciência, e eu tolero, perdendo a calma, e eu vivo tolerando sem falar com o meu silêncio, porque Deus o livre, eu tolero, mas se eu falar com o meu silêncio, é uma gritaria, é o próprio umbral, é o inferno. Então, quando a nossa vida é guiada por ansiedade, por carência, e eu não estou falando das pessoas que sofrem algum tipo de anomalia psíquica, neuronal e algum tipo de anomalia e não normalidade eletroquímica, hormonal, nem neuronal, nem hormonal, porque daí é outra coisa. Eu estou falando das pessoas que se automimam ou que têm uma visão distorcida da realidade. Essas mesmas, quando eu falo de ansiedade nesse tom e de carência nesse tom e de intolerância nesse tom, como já me falaram: "Nossa, Edson, as tuas lives é impossível eu ser assim". Você sabia que quem se ama sofre? Muito. Você sabia que quem tem muito amor próprio tem medo? Por que que eu estou falando isso entre a ansiedade, a intolerância e a carência? Porque quando a gente tem o amor próprio, o empoderamento pessoal, a autonomia espiritual, que é o que eu vivo falando aqui nas minhas lives, a autoestima, que não é algo que eu tudo que eu falei aqui não é nada que eu mostre para fora, mas é algo que eu tenho como um retiro de paz por dentro, que eu não preciso mostrar para o outro, mas eu tenho como valores qualitativos de ser humano. Eu entendo que tudo isso fica a cargo de lucidez e decisão. Eu estou sofrendo, então eu vou continuar sofrendo, mas eu decido lutar pela minha felicidade. Está doendo? Vai continuar doendo, mas eu vou continuar andando. Eu não tenho? Eu vou continuar não tendo, mas eu vou seguir a trilha e vou buscar. Isso é amor próprio. Eu não me pintei, eu não comprei celular de marca, eu não precisei postar uma selfie na internet, eu não mudei o meu corpo, mas eu venci a mim mesmo por atitude sóbria. Isso é autoestima, tem nada a ver com beleza física e postura romântica. Tá claro isso? Então tá. Então, muitas das vezes, quando a gente é movido por ansiedade, por carências, a gente vai perdendo este manejo, este craquejo, este molejo interior de como sustentar o que vem lá fora. Como lidar com as coisas que vêm de fora? Atitude de pessoas, situações parecidas, aonde quando eu sou alimentado por ansiedade, por carência, parece que está sempre num loop repetitivo, que é o que eu falei aqui. Se eu vivo numa religião, se eu sou de um partido político, se eu tenho uma ideologia, esse nome ideologia é o próprio demônio. Se eu tenho uma ideologia como verdade, Deus me livre eu ver alguém que não crê no que eu creio ser alegre. Porque eu estou no nível de ser feliz. Feliz é aqui, abaixo de ser alegre. Para mim ter felicidade, necessita algo de alegria em mim, que não é provocada pelo outro, não é provocado pelo suspiro de alguém, nem pelo susto. É algo que eu decido, também já falei isso. A gente deveria aprender mais com alegria. Alegria é uma postura de caráter ético, que não necessita da felicidade. Bendira as pessoas que morrem, morrem não morrem também, mas moram na rua,
as pessoas que estão com câncer, mas você olha, é um sorriso nos lábios. Acho que elas são maluca? Elas são alegres porque elas estão aprendendo com alegria. Agora tem gente que aprende, mesmo tendo tudo na vida, na tristeza. São opção, é opcional. A única opção que a gente tem é do que a gente nutre. Se eu estiver correndo no campo, eu vou me molhar. Mas eu posso imaginar que dentro de mim está tudo sóbrio, tudo seco, está tudo sol. É a única opção que eu tenho. Porque senão eu vou me vitimizar por dentro e vou viver no acaso para fora. Tá gravado? Então, a intolerância, ela nasce da arrogância do ego. Não de se achar propriamente superior ao outro, mas é um senso tão profundo, um cubículo tão arrogante comigo mesmo, que eu posso viver a maior verdade e realidade do mundo. Mas eu não sou alegre, porque eu não tenho paz com isso. Porque quem não tem paz com isso, com a verdade, com a realidade que segue, vai restar o que uma criatura dessa? A não ser viver esbravejando em cima da alegria e da felicidade alheia. Ah, e com ares de tolerância, mas é aquela tolerância que não dá paz ao tolerante, é aquela tolerância que não dá paciência ao tolerante, e aquela tolerância como um praxe escrito num livro sagrado. Tolere porque você vai para o céu. Como se Deus fosse um jogador de bingo. A gente tem que ser bom para ganhar algum prêmio, mas é a mentalidade humana, né? Coitado de Deus, nossa, velho, Deus o livre, coitado dele, como a gente enche o saco dele. Mas vamos lá, só pede, 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 só isso. Mas como hoje não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com entidade, não tem nada a ver, tem a ver com seres humanos. E a agressividade, Edson? O que que você nos fala da agressividade? A não ser uma pessoa dominada pelo medo e alucinada pela culpa. A agressividade vem do medo e da culpa que alucina alguém que se sente em solidão, vazia, vazio existencial. Porque quando a tua agressividade fala pelos murros, conversa pelos berros, se comunica pelos socos, se refere a alguém pelo desleixo, vai ao outro pelo preconceito, pelo racismo, pela homofobia ou por qualquer mania de rebaixar alguém, ou a pessoa está no momento de catarse, aonde ela está tendo um processo alucinógeno com as suas loucuras e os seus demônios interior, ou é uma pessoa doente. Ah, Edson, eu já tive os meus momentos de agressividade. Você mesmo aí em suas lives falou que você também já teve alguns momentos. Agora, quando isso se transforma algo contínuo, que para você ser ouvido você tem que berrar, para você ser achada bonita ou bonito você tem que andar nu, tem que sensualizar. E olha que eu não estou aqui como bons costumes, é uma realidade. Que para você ser aceito, você tem que, de alguma forma, engolir-se e vomitar o que o outro quer, pela aparência que o outro deseja, mas não pelo que você é. Qual o nome que você dá a isso? Freud chamaria isso de histeria. É, na época de Freud, histeria, loucura. Hoje a gente dá uma caprichadinha e chama de autoabandono, desequilíbrio. Então a agressividade é uma pessoa que já está assoberbada dessa falsa tolerância, porque na verdade é uma intolerância com a sua própria razão de vida e com a sua própria verdade de existência, porque ela não se satisfaz com o que habita dentro dela. E ela não se compraz, não se tranquiliza, não se acalma por ansiedade, por carência,
com a ambientação ao derredor dela ou dele. Por isso que tem que fazer terapia. Eu tive depressão, já falei isso aqui, faço questão, 6 anos. Hoje eu não tomo remédio nenhum. Eu fazia antes, agora eu estou fazendo em 2 meses uma terapia com um amigo. Em 2 anos eu troco o terapeuta. E eu sou terapeuta. Sou psicanalista, formado, tudo bonitinho. Ah, Edson, então você está dizendo que todo mundo tem que pagar um terapeuta? Não, mas vá num padre, vá num dirigente de alguma casa, procure alguma ONG, mas confie em alguém aonde você diga, essa pessoa, ela gosta de mim, mas com lucidez. Ao ponto de eu atorgar a ela, quando eu estiver saindo da casinha, quando eu estiver me desamando, quando eu estiver me ressecando e não notando, não percebendo, ela chegar para mim e dizer: "Ó, menos". Não precisa falar mais nada, só dizer menos, para que eu arregale os olhos na miragem do espelho e depois vagarosamente eu feche os mesmos para eu voltar a me enxergar. Meus amigos, a live está começando agora, depois de 31 minutos eu dando esse acorda para cuspir. Falamos sobre ansiedade, carência, intolerância de uma forma para dentro, de uma forma generalizada e amena e de agressividade. Vou ver se tem alguma pergunta. Se tiver envolvimento com a live, eu respondo. Se não tiver, eu não respondo. Simples assim. Se tiver envolvimento com a live, pode meter até o sarrafo se quiser criticar, não tem problema. Agora, se for pergunta pessoal, outras coisas, não. Hoje não. Vamos lá. José Igor fala assim. Deixa eu ver se é uma colocação dele. Edson, a expectativa pode ser uma forma de ansiedade? Não, meu amigo. A expectativa, a espera, a fé, a esperança é uma certeza do que pode vir quando você já alicerça, já se aliança com a resiliência, a determinação e a disciplina. Agora, se você tem até fé, e diz ser fé, e se você tem até esperança, e diz ser esperança, e você tem até positividade, e diz ser positividade, e não levanta o bumbum, a bunda da cadeira, para dar um passo para fazer a diferença na sua vida, ô meu amigo, atitude, atitude. Ah, eu quero aprender outra língua. Trabalhe, faça um curso. Ah, mas eu vou esperar passar esse ano, sabe? Porque já é fevereiro, né? E, pô, entendeu? Então, quando você tem, José, prioridades qualitativas, não importâncias movidas por ansiedade e carência como locomotiva da tua vida, toda a tua existência anda, pelo menos para te melhorar intimamente como ser humano, para honrar a tua existência sobre essa terra. Você pode continuar pobre, você pode continuar doente, mas você vai se manter são. Você pode continuar rico, você pode continuar bem afortunado, mas com certeza a sua intimidade não vai ser do miserável. É o toque. Aí ele continua. Edson, a expectativa pode ser uma forma de ansiedade? Claro que não. Depende, né? Depende das tuas escolhas. Lembra da escolha que eu falei hoje? Decisão. Se você não consegue sozinho, vai para um terapeuta, conversa com ele, converse com alguém. A gente não sabe tudo. Eu não sei, pelo menos. Aí ele continua depois da ansiedade em maiúsculo aí, em letras garrafais. Mesmo tendo atitude, sabendo que nem tudo é como nós planejamos, independente da objetividade, aí que entra a diferença de eu ser positivo de eu ser lúcido. Se eu viver positivo de uma forma que eu não tenha lucidez nessa positividade, o que vai mover é a carência e a ansiedade, vai dar ruim. Eu tendo ou não tendo o que eu quero, vai dar ruim, porque sempre vai ficar um vazio. Eu não vou me preencher, me saciar, porque eu fui guiado pelo um aceleramento, eu não fui guiado pelo momento de lucidez. Quer ver a diferença, meu amigo? Você quer algo,
E você tem lucidez e sabe que pode vir e pode não vir, pode acontecer e ocorrer, e pode nunca ocorrer e jamais acontecer na sua vida. O fato de você ter andado 95% do caminho e na praia, antes de chegar no 100% você não adquirir, pode fazer você sofrer? Pode. Pode fazer você entristecer? Pode. Mas você vai valorizar o caminho, não só a fita da chegada. O positivo valoriza a chegada. O lúcido, o lúcido amadurece ao longo do caminho. Isso não tem nada a ver com poesia nem filosofia. É estímulo. É quase que tatuado na nossa alma quando a gente, perdão, presta mais atenção nesse silêncio, que é muito mais do que intuitivo, é inspirativo, é construtivo. E não é imperativo, porque ele não é carrasco. Ele nos deixa amplos em nós mesmos. A sensibilidade se desembrutece, se desapega dos achismos do quem sabe e do talvez. Aí você vai ver que o quem sabe e o talvez se ajoelham na frente da resiliência e da determinação. Porque quando você é determinado, você pode garimpar com a enxada, você pode arrancar com as mãos ou você pode caminhar e amassar bem e preparando a terra, mas você vai fazer o que é necessário. Você não vai apenas executar o que acha importante. Você entende, meu amigo? Tudo é uma questão de qualidade de como nós nos temos, para que a nossa vida tenha uma qualidade verdadeira daquilo que nós fazemos. Tá bom, meu irmão? Tô falando bonito não, mas isso aí é uma questão de maturidade. Tem gente que vai entender, tem outros e outras que vão achar impossível, né? Tem pessoas que de vez em quando olham minhas lives, não, mas o Edson vem com essas utopias, mas claro que é utopia. As pessoas não querem se ouvir, se mimam, aí fica difícil. Agora deixa de ser utopia quando a gente diz assim: ama todo mundo, pratique a caridade e sofra, peça para os espíritos de luz e para Deus, mesmo que você vive aí lascado, espere que caia do céu. Aí deixa de ser utopia, né? Para muitos é realidade. E eu não estou debochando, mas é a realidade e eu respeito. Eu não tolero, eu respeito. Não preciso tolerar nada. Cada um vive do jeito que quiser. Cada um vive do jeito que quiser. Boa? Tem uma amiga aqui fazendo uma pergunta. A parte do oráculo não tem nada a ver com a live, mas eu vou colocar. Como você vê na leitura do oráculo a ansiedade? Simples, pelo modo da pessoa falar. Se a pessoa vem comigo, nem precisa nem ser pelo oráculo, na psicanálise, senta na frente de mim, o oráculo até mais limitado, ou não, e começa a falar, e começa a dizer o que já viveu na vida. E muitas das vezes a gente vê que a pessoa ansiosa ou ansioso, não pelo que ela viveu, mas pelo que ela insiste em buscar e pelos loops que ela ainda dá força, inconsciente em alguns casos, ou consciente em repetir. Para qualquer terapeuta, até para um familiar que não acredita em nada disso, vai dizer: "Poxa, velho, você está de novo vivendo isso? Pô, mano, você está de novo vivendo isso de novo". Isso um leigo falando. Um terapeuta vai dizer o que eu vou falar agora: ansiedade, carência. "Ah, mas eu não tenho carência de homem, de mulher". "Ah, mas eu não tenho ansiedade, nã-nã-nã. Ah, eu sou teimoso, eu sou teimosa, eu sou irritadiça". Aí vai dar um monte de nome para não tratar a ansiedade e não tratar da carência. Porque para tratar de ansiedade e de carência, assim como eu, quando eu tinha 18 anos, até meus 24 anos, que tomei remédio de tarja preta, fui hospitalizado, tive depressão depois que perdi minha avó, fiz um monte de tratamento e hoje eu não tomo remédio nenhum, a não ser água e o meu café que não tira meu sono. Então vocês estão ouvindo o que estão ouvindo, não pelo um diploma de psicólogo transpessoal que eu tenho, nem pelo um terapeuta holístico que sou há mais de 27 anos. Vocês estão ouvindo por uma pessoa que viveu na carne o que eu estou falando, da pior forma possível. Então é difícil para um carente admitir que é carente. E é difícil para um ansioso olhar para dentro de si e dizer: "Rapaz, a minha vida
ela é movida pela minha ansiedade, não pelo meu raciocínio. Por isso que vive nesse loop repetitivo. Tá bom, minha amiga? Obrigado, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso aí é falta do café. A água não tá dando conta. Vamos lá. Hum, rapaz, café com um pouquinho de canela é tudo de bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou, eu vou responder essa pergunta desse amigo aqui, o Walter. Walter, valeu, irmão. Obrigado, viu? Muito obrigado. Mas tua pergunta foge um pouco do contexto da live. Porém, eu vou tentar combinar sua pergunta com a live. Edson, uma pessoa que vive nas carências e na ansiedade, nessas duas principais, uma pessoa que vive na agressividade e uma pessoa que vive nessa tolerância aí falsa, essa intolerância, mas principalmente as duas, ansiedade e carência, ela tem intuição? Claro! Quer ver uma coisa, meu amigo, que não é muito comentado, mas na neurociência, que foi o último curso agora que eu fiz aí, quase 3 anos, fala muito sobre isso, apesar que antes de fazer o curso eu já acreditava. A inspiração, dificilmente você vai errar. A intuição você pode errar. Nos dias de hoje, sim. Por quê? A intuição funciona assim, independente da carência de ansiedade de qualquer pessoa. Eu intuo algo que de alguma forma o meu psiquismo, ele sabe que existe. Eu intuo algo que de algum jeito, até uma forma que nem eu credibilizo, por lucidez, mas algo sensorial em mim, que é legal falar isso, né, a gente acha que a gente tem de inteligente só o cérebro, e não. Nós temos aí outros órgãos como o estômago, como o intestino grosso, que reflete no nosso campo energético uma forma de leitura do que está lá fora. Uma percepção de sensação, uma percepção de sensação em si, também impressão, perdão. Boa? Boa. Então a intuição ela vai ficar na margem, seja ela espiritual, seja ela física, daquilo que de alguma forma, mesmo que for inconsciente, mas eu credibilizo, ao ponto de dizer: "Nossa, isso existe. Meu Deus, é verdade. Ah, é por aqui que eu vou andar". Isso é intuição. Rasa. Ajuda, Edson, muito, mas não deixa de ser rasa. A inspiração, mano, é outra pegada. A inspiração ela está além do tempo e do espaço, ela está além de qualquer senso de realidade que teu cérebro, que teu corpo, que teus neurônios, que teus neurotransmissores, que tua sinapse, que tua realidade, que tua verdade, que tua espiritualidade, que tua veracidade intui, ao ponto de quando acontece você fica imagiado e fica: "Meu Deus, isso saiu de mim? Como é que eu consegui fazer esse trem aí?" Porque não tem subsídio qualquer para ser aquilo que você, de alguma forma, por você, que veio de um nada, mas veio de inspiração, da empatia, materializou. Então são coisas bem diferentes. Bem diferentes. Ambas são boas, mas a intuição hoje em dia a gente erra mais do que a inspiração, porque a inspiração não depende da dualidade. A intuição de hoje, onde as pessoas estão vivendo numa agressividade imediatista, numa ansiedade e carência cheia de solidão existencial interior e de uma intolerância cheia de arrogância íntima, porque eu digo que tolero todo mundo, mas na minha intimidade eu não tenho paz nem com aquilo que eu creio. Eu não tenho estabilidade nem com aquilo que eu credibilizo. Acho que não é muito difícil, não é porque eu estou falando, mas acho que não é muito difícil entender que tem algo errado, né, meu amigo? Muito obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe, lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu sou mais um terapeuta que não sabe tudo, tentando passar um pouco de conhecimento, tentando fazer as pessoas refletirem. Boa, boa mesmo, obrigado. Juliana, vamos ver, Júlia, o que você está falando, viu, minha irmã? Juliana fala assim: a agressividade pode ser contida, ela pode ser direcionada. Eu não aconselho as pessoas conter a agressividade. Você pode colocar ela diluída pela respiração e pela meditação, em qualquer lugar.
até sentada no vaso, na latrina, no ônibus onde te deram um cotovelaço, no Uber que lhe trataram mal, no restaurante onde alguém foi estúpido. Só depende de você. Sempre vai depender da gente. Até na respiração a agressividade pode ser diluída. Mas para isso precisa do quê, Juliana? Que o outro aceite isso ou que a gente conceba isso pela gente? É difícil a gente aprender a escolher aquilo que a gente nutre. Se é difícil a gente escolher aquilo que a gente nutre, por disciplina, qual nível de vazão reativa ou instintiva, se não for reativa, ou quase mecânica que a gente vai ter com as negações e as não afirmações do que nós gostamos que nos vêm do mundo sobre a nossa existência? É difícil de entender, né, minha amiga? Aí ela continua. Boa colocação. A agressividade pode ser contida? Pode. A do outro sobre você, não, mas a você sobre o outro, sim. Quando nós somos como é que é? Engolimos, quando nós mesmos engolimos e aguentamos aquele momento. Aí que tá. Eu não sou hipócrita. No começo da live eu disse que eu já tive meus momentos inconscientes e até conscientes, nesses 48 anos de vida, eu já tive meus momentos de animalidade. Brigar, dar uma porrada em alguém, graças a Deus eu nunca cheguei nesse nível. Mas já mandei cifu, já mandei catar coquinho, me arrependi, se a pessoa merecia ou não, eu não sou ela, entendeu? Eu tenho que me conter. Tudo é uma questão de decisão. Tem gente que não gosta, repito, eu não estou na defensiva do que eu falo, porque quando eu falo decisão, as pessoas ouvem, e quando elas vivem na ansiedade, na carência, elas entendem a decisão do Edson como me simi hoje. Eu vou ali, boto na água morna, esquenta, tá pronto. Não rola. Nós podemos até ser seres instintivos e mecânicos, mas também nós somos inspirativos e intuídos. Então eu preciso trabalhar na minha inspiração. Minha inspiração vem por decisão, não vem por vento, por brisa, por chuva, não vem por poesia. Claro que vem, né? Por poesia, por arte. Mas a inspiração que eu estou falando é aquela que eu mesmo subjugo dentro de mim a animalidade. Na primeira vez eu reajo, na segunda eu reajo, na terceira eu reajo, na quarta eu reajo, na quinta eu reajo. Lá pela 20ª vez eu interajo. Na 30ª vez, eu já nem reajo, nem interajo, apenas fico olhando. Na 40ª vez, aquilo já nem me afeta, eu já nem percebo. Até chegar um ponto que o animal, como um cachorro, ou um cavalo, ou um boi, ou um ser humano tóxico e reativo, se coloca no seu lugar, na sua própria maledicência e nos seus próprios grunhidos interiores, que estão saindo para fora, muitas das vezes, arruinando a vida dos outros, a não ser a sua própria vida. Então, que as pessoas que escutam Edson guarde isso. O Edson escreveu esse livro aqui, ó, até vou mostrar hoje. O amor próprio, graças a Deus, a maioria das pessoas que estão lendo, graças a Deus, estão gostando. Por quê? É um livro de amor próprio que ensina as pessoas a ter propriedade disso que eu estou falando. Não tem nada de romântico nesse livro aqui. Ele não ensina como você tem amor próprio, vendo elefante dourado ou anjos. Não. Livro Amor Próprio, viu? Está na Hotmart, está aí o link por aqui. Perdão aí pela voz. Então, quando eu faço o exercício de amor próprio, decisão. Exercício de amor próprio é eu ter a minha decisão com lucidez, aonde eu, entre o bem e o mal, viu, Juliana? Isso é uma dica minha. Eu escolho o que é correto. E muitas das vezes o que é correto pode parecer injusto para mim. Muitas das vezes o que é correto pode parecer não certo para mim, não bom para mim, ou mal para mim, ou bom para mim, mas é correto, vai tolir de mim o que não presta. O correto sempre vai ser correto. E outra, não é o correto que eu acho. Aí entra a inspiração. Porque a inspiração, eu posso ficar brabo, indignado com alguém, mas sabe aquela inspiração que não é só na cabeça, é no coração?
Sabe aquela inspiração que chega a ser até no intestino grosso, parece que as tripas dá nó de você ir reagir, parece que algo te para, e não é o teu mentor, não é o teu obsessor, não é o teu anjo de guarda, é algo de bom de você, que diz lá dentro da tua alma: para que você vai se igualar ao outro que lhe agride? Então isso é exercício. Eu estou com 48 anos, eu já disse aqui, tendo vários diplomas, trabalhando com mais de 30 e tantas terapias. Hoje eu trabalho só com 8 das 39 que eu já fiz, estudei, estudo e vou morrer estudando. Eu posso garantir para você. A minha vida deu um salto, melhorou com 32 anos de idade. Foi um marco na minha vida com 32. Parece que eu abri os olhos e olhei e falei assim: cara, você não vai criar vergonha na cara, não, mano? Edson, você faz xixi, faz cocô? Faço. Você sangra? Sangro. Você transpira? Transpiro. Você se aborrece? Se aborreço. Você sofre? Sofro. Você lamenta? Lamenta. Você tem ódio? Ódio não, mas raiva sim. Mas você não tem amor próprio? Tenho. E quem é que cuida desses sentimentos ruins? A minha decisão, o meu amor próprio. Eu não mantenho porcaria dentro de mim, nem aquelas que são alimentadas por mim. Quem dirá o outro que tem a sua vida má, querer jogar uma pá de porcaria na minha intimidade que está cheia de mim mesmo. E eu não divulgo isso. Mas eu vivo solicitando por lucidez isso em mim. Se ame. Se ame. Dê testemunha isso sem pedir arrego, nem prova, nem merecimento de ninguém. Então, um dia que a pessoa entender que o amor próprio que o Edson fala é decidir, é decisão, e isso não vai fazer você ficar brindado contra as coisas ruins do mundo. Não vai tornar você uma pessoa que se eterniza na carne, mas vai lhe tornar incorruptível no teu melhor, inaquebrantável naquilo que você se alimenta. Você vai ver que com o tempo você vai ser uma pessoa insuportável num monte de pessoas, que não são todas, mas que vivem copiando umas outras. Você se transforma radioativo para os dissimulados. Você se transforma nojento, chato, insuportável para as pessoas que cobiçam, para as pessoas que mentem, para as pessoas que são ruins, mas independente se for boas ou não. Tem gente que se faz de boa, mas é ruim lá também, na sua intimidade. Mas para você, você continuar sendo alguém que está crescendo. E quando eu digo que você vai ser ruim e má para essas pessoas, não é porque você está fazendo algo, é porque você é você. E ser você hoje em dia no mundo, não no planeta, que o planeta Terra é muito maior, mas o mundo das pessoas se mede pelo orifício do umbigo, ou pela ponta do nariz, ou pela estampa da testa, você vai ver que basta você estar alegre que você tira a felicidade de um monte de gente. Tá entendendo, Juliana, como é que funciona? Basta você estar em silêncio, que o barulho da tua calma e da tua paciência incomoda quem vive rindo por nada, com um sorriso aí amarelado, fazendo graça para os outros. É o que eu posso lhe dar, minha amiga. É um exercício que demora anos para mim, como está demorando ainda, e vou fazer o resto da minha vida. Quem sabe um dia eu chego no nível que nem a morte me mata. E a morte só não vai me matar quando eu nunca envelhecer por dentro. A envelhecer por fora eu já nem ligo. Agora, envelhecer por dentro, eu me recuso. Então a morte não vai me matar, a morte só vai me fazer dormir e me acordar em outro lugar. Não porque eu acredito na vida após a morte, viu? Eu creio que Deus criou uma utilidade à nossa essência. Assim como criou uma utilidade a esse saco de sangue, ossos, que empendura momentaneamente meu espírito. Tá bom, minha amiga? Obrigado, viu? Vamos ver se tem alguma pessoa aí dando algum toque, alguma pergunta, me ajudando. A Cíntia fala assim: concordo, amigo. Trabalhar a carência dói muito. Ou se dói, minha amiga, dói, dói, dói. Tem dia que dói até os ossos. Dói até os ossos. Aí ela continua: dói muito. Acredito que seja a criança interior, mais ou menos tempo, mas ao mesmo tempo, vamos nos sentindo leves e libertos
no processo. É muito interessante. A a criança interior, e eu não estou romantizando, ela é a nossa dociez, ela é o nosso afeto e ela é a nossa alegria. Quando eu entender que a alegria não é um estado de apenas sorrir e de alguma forma gargalhar com os outros, mas é um estado de escolha também. A live hoje não é religiosa, mas eu fiz uma live no canal Filosofia do Evangelho, onde eu abro o Evangelho Pentecoste, e agora a gente também vai estudar o Evangelho Gnóstico. Evangelho é Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente interpreta o que está ali dentro de um olhar filosófico, dentro da minha limitação e dentro de um olhar psicoanalítico, sem criticar nada, sem impor nada e sem deduzir na vida das pessoas. Cada um ouve, pega o que quer, ou deleta se quiser, bloqueia, aquela coisa toda. E nós fizemos uma live falando disso aí que a Cíntia está dizendo. E nós associamos a criança interior com a alegria. Hoje eu não vou falar como eu falei nessa live. Tá lá no YouTube, no canal Amigos do Zé, e tá no meu Facebook, no canal Filosofia do Evangelho. Mas quando eu entender que a alegria é um estágio de estado, de degrau, de aprendizagem, aonde eu mergulho para dentro, eu vou vendo que eu não preciso acontecer coisas boas para eu estar alegre. Que não precisa acontecer tudo o que eu quero para eu estar num estado alegre. Que não precisa eu ganhar algo para eu estar alegre. Porque para mim estar alegre necessita eu ganhar, vencer e ter, eu não sou alegre. Isso é bíblico. Hoje eu não vou falar, eu fiz uma live de quase 1 hora falando sobre isso e trazendo várias colocações de Cristo, até de Rama, Shiva, de Buda. A gente fez correlações, tá? Então a criança interior é essa aprendizagem aonde é um estágio, como uma faculdade, como um colegial, como um pré, como uma creche para alguns, aonde eu estabeleço uma norma. Eu não preciso, em totalidade, abre aspas e fecha aspas. Eu não preciso em totalidade que haja ocorrências boas na minha vida para que eu tenha a escolha de ser alegre. Ser, não ter alegria, ser. Então, se eu ser alegre, eu vou entender que a alegria, ela não deixa de ser uma espécie de advento, de coligamento, de extensão, de alongamento da determinação e resiliência. E, de alguns casos, até da renúncia. Mas sempre ela vai ser fruto do que eu tenho como convicção a minha melhora pessoal, não a minha melhora visual, mas a minha melhora pessoal, que é revista pelo meu silêncio, que é revista pela minha calma, que é revista pela minha paciência e principalmente que é admoestada e adoctrinada pela minha decisão. Pelo menos do que eu nutro. Então, o amor próprio, a alegria, todas essas beneficências é o que eu menos mostro para o outro, mas é o que eu mais me reviso. Isso é reforma íntima, é uma revisão. Eu reviso em mim o que presta e o que não presta, o que convém e o que não convém. Mas para isso, eu preciso ter faculdade, eu preciso fazer faculdade de psicologia, de terapia, eu preciso ter terapeuta, ou eu preciso olhar para dentro de mim com os olhos fechados e voltar a me enxergar. Então a criança interior, ela traz esse estágio aonde eu aprendo como uma educação de caráter ético, de princípios e de integridade. O que é alegria? Eu aprendo com alegria o que é alegria. E alegria é um estado de consciência contínuo que eu posso plantar para germinar dentro de mim, independente das ocorrências do acaso ou das consequências da vida. A Bíblia está cheio disso. A vida está cheio disso. De você ver e falar, meu Deus, essa pessoa está ali rindo e não tem nada. Ela é louca. Cara, essa pessoa tem tudo para se matar, para se acovardar da vida.
mas ela é a primeira a pegar um isopor, botar picolé e vender. Você acha que o que move ela é o quê? Ela pode dar trocentos mil nomes, mas alegria. Porque a alegria é um estágio de lucidez determinada. A alegria é um estágio de lucidez determinada para o meu melhor. E o melhor é o que eu nutro. Se refletir no que eu vivo e no que eu faço, bom. Valeu, Cintia. Só para arrematar, o afeto e a dociez também envolve a criança interior. Isso quando ela está sã. Agora, quando a criança interior está machucada, aí é o inverso. Aí é o rancor. Quer ver uma criança interior machucada, mesmo a gente sendo adulto? A mágoa. A maioria das mágoas, criança interior. E muitas das vezes nem precisa ter sido um trauma de infância, mas muitas das vezes é um trauma de um mimo, de uma forma que eu vejo a vida distorcida da realidade de um todo, mas aonde só eu criei aquela realidade, porque só eu criei aquela importância e porque só eu endosso essa mesma importância. Aí alguém me tirou, alguém não me deu, ou alguém não apareceu e eu me vitimizo porque a vida não vale a pena. Lembrando que há casos e casos, eu não estou falando de estrupo, eu não estou falando de casos de pedofilia, casos onde a pessoa tem um grande trauma. A live de hoje é para aquela maioria gigantesca de pessoas que muitas das vezes têm um olhar da própria vida distorcido e um ver de enxergar a sua própria existência totalmente corrompido conforme as suas importâncias, do que nutre e do que faz. Está no automático, está sobrevivendo à própria vida. Isso vai acabar, vai germinar e vai se auto-semear em dor e sofrimento contínua. A diferença de quem se ama, de quem é alegre, de quem tem autoestima e quem não tem, é que muitas das vezes as pessoas acham que quando a gente tem amor próprio, a gente não vai sofrer, a gente sofre, só que pode ter a pior dor, o pior sentimento, a pior calamidade. Não é isso que vai me educar por dentro. O tempo vai me corroer por fora, eu vou envelhecer, mas eu sou mais de que mortal por dentro, eu sou eterno no que eu decido sentir. Isso é um treinamento contínuo, não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra. Eu estou com 48 anos, estou aprendendo, eu vou morrer aprendendo. E qual é o prêmio, Edson, que você ganha? Lucidez. Eu não sou marionete do acaso, não sou marionete de ninguém e não sou escravo nem de mim mesmo, nem dos meus desejos, nem das minhas vontades. Tenho uma personalidade, creio até forte ou não, então não me corrompo, nem comigo mesmo, porque não é para mim, renuncio. Se é para mim, me aplico, luto. Mas maturidade. Hã, Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma colocação, por gentileza, fique à vontade. Lembrando que Edson não é o dono da verdade. Dentro do mundo das terapêuticas da terapia, cada um tem seu estilo. Eu, particularmente, faço um bem bolado entre Jung, que foi a minha tese, junguiana, mas eu gosto de dar uma misturada entre Lacan e Freud, como profissional da terapia, e como ser humano, aprendiz da vida, eu só posso falar o que já transpassou por mim, ou o que eu estudo, deixando claro que é o meu ponto de vista. Cada um se afilia, cada um se apega, cada um se abraça na verdade que quiser. Tem gente que precisa do vitimismo, coitado, coitada. Tem gente que precisa do estremecer. E tem gente que precisa ouvir da forma que o Edson Rosa fala. Tem gente para tudo, K1, K1. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, pensei que eu ia fazer 1h30, mas acho que eu vou parar antes, porque a voz já está sumindo, porque passo o dia inteiro falando, é 5h30 da manhã, todos os dias, quase falando até 11 horas, 11h30 da noite. Graças a Deus, eu amo o que eu faço. Eu vou encerrar a live falando do meu ponto de vista, resumidamente, né? Como eu posso tratar da ansiedade, da carência, como eu posso tratar da intolerância, como eu posso tratar da agressividade. Me enxergando, que foi uma das primeiras palavras que eu falei.
Se eu quiser revisar o outro, se eu quiser ver o outro e não me enxergar, não me ver, há uma tendência de eu copiar a melhora do outro, e a melhora do outro quase que sempre não é a minha. Eu posso ter o mesmo nome, posso nascer até como um siamês, mas em essência, não por aparência, eu sou uno, eu sou único em mim só. Eu sinto as coisas do meu jeito. Eu discerno, eu concebo, eu acebo, eu recebo. Eu tenho as minhas análises e minhas reflexões que podem ser parecidas, mas não tem como provar, atestar que são idênticas ao outro que quer como eu creio. Então, os tratamentos terapêuticos podem ser os mesmos, mas o molde do terapeuta, do amigo, do colega que talvez pode lhe aconselhar, necessita ser muito mais fraterno, respeitoso e lúcido de que propriamente amoroso da forma que é, hoje em dia, não para todos, conveniente, para que a pessoa que pede o conselho tenha um choque de realidade, não porque o terapeuta está sendo estúpido, não porque o colega está sendo grosseiro, mas porque ele está assinalando com as palavras dele aonde está a nossa ferida e por onde a nossa ferida mais porcamente é tratada pelos nossos maus hábitos, pelos nossos maus costumes, pelas nossas catarses emocionais, alienações mentais, pela nossa histeria, pela nossa euforia, pelas nossas angústias negativadas, aonde a gente muitas das vezes vive à mercê, no momento que se acorda, ao momento que vai dormir, sobre os impulsos do cortisol e da adrenalina, da ansiedade, do cortisol, para continuamente viver de uma forma robótica a própria sobrevivência. Nós sobrevivemos à vida, não vivemos. E isso é ruim demais. Isso envelhece por dentro. Então a gente vê hoje meninos, meninas de 40, 30 anos, velhos, anciões, sem esperança de nada. 40, 50 anos, que não são velhos, mas se sentem, meu Deus, a vida não tem graça. Eu fico olhando aquilo e aprendendo com as pessoas e me revisando por mim só. Valeu? O tema da live foi ansiedade, carência, intolerância e agressividade. Falamos num tom psicoanalítico, aonde eu falei sobre essas anomalias de comportamento, não refletindo as mesmas no conjunto de pessoas aonde tem algum problema psicológico ou emocional, providos de uma desarmonia orgânica, neuronal e hormonal. Para elas não vale essa live em si, porque é um processo compulsivo e impulsivo, provindo do organismo fisiológico. Nós estamos fazendo e essa live é, para a grande maioria, que são aquelas pessoas que têm distorções da própria vida. Olham a vida por uma lupa distorcida. Ora são frustrados, frustradas, mimados, mimadas, teimosos, teimosas, angustiosos, angustiosas, que se ouvir essa live, provavelmente eu não estou na defensiva, não vão gostar, porque de uma forma sutil, mas quem vive isso sabe que eu não estou passando a mão na ferida, eu estou arrancando a casca. Então se ajude. Se doeu, se ajude, porque até então eu não citei nomes e não ofendi ninguém. Tá bom? Fiquem na paz, muito obrigado. Está gravado aqui. Depois eu vou botar uns pedacinhos aí, eu vou cortar essa live em alguns pedaços. Vou botar até no Instagram, talvez. Valeu, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela ajuda, pela colaboração. Muito legal as perguntas, viu? Eu vou começar a fazer mais vezes, assim, um bate-papo, né? Quem sabe ajude alguém, né? Olha a minha pretensão aí. Quem sabe ajude alguém. Quem sabe? Muito obrigado. Boa noite.